e que Moisés realmente se dispôs a orar por Faraó e perguntou: quando é que eu posso orar por você? Ele disse: amanhã. Aquilo que era expressivamente necessário para o momento, ele protelou para o dia de amanhã. E aqui, pastor Rodrigo, ocorre a mesma coisa. Zaqueu, quando já em cima da árvore, e Jesus passa por ali, todos já conhecem esse texto, essa passagem, Jesus olhou para ele e disse assim: olha, Zaqueu, desce depressa, porque amanhã eu vou ficar na tua casa. Foi isso? Zaqueu, desce correndo, porque semana que vem eu vou passar lá na sua casa. Não, irmãos. O que Jesus disse para Zaqueu foi: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Deus não quer nada para amanhã, Ele quer para hoje. Não estou dizendo que algumas coisas na nossa vida Deus não fará amanhã. Sim, tem coisas que Deus vai fazer amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem. Depende do plano, depende do propósito, depende do tempo. A questão é que há coisas que são de extrema necessidade, que convém Deus fazer hoje. Uma delas é a salvação. A salvação nunca se diz para amanhã, nunca se decide para amanhã. A salvação da nossa alma, ela sempre se decide hoje. É como diz em Hebreus: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Como os judeus, hebreus, fizeram lá em Meribá, no deserto, e murmuraram e morreram muitos por causa da dureza do coração. Nós temos um homem aqui, de pequena estatura, mas grande, se tornou um homem grande na espiritualidade, se tornou um homem grande na fé, se tornou um homem grande, não no sentido soberbo, mas no sentido humilde. Porque imagine só, Zaqueu, que o texto diz que havia ali um homem, e Lucas, que era um historiador muito preciso, que ao escrever o Evangelho de Lucas, ele fez uma investigação minuciosa, e quando ele chega nesse texto, ou quando ele vai escrever esse capítulo de seu Evangelho, ele é minucioso também ao escrever algumas características que acontecem nessa passagem, ou nesse fato, que ocorreu com Jesus, que ocorreu com Zaqueu. Ele reconhece, ele sabe, e ele registra que Zaqueu é um dos maiorais dos publicanos. Ele não era uma pessoa qualquer na sociedade. Ainda que a sociedade judia, ainda que o povo judeu daquela época desprezasse, menosprezasse os publicanos, que eram aqueles que cobravam impostos para Roma, ele ainda assim era um homem de prestígio em certos círculos sociais, principalmente os romanos, porque era um homem que trazia muito dinheiro para os cofres públicos de Roma. Mas ele não era bem visto, ele não era bem quisto pelo seu próprio povo. Ele era tido como um traidor do seu povo, porque ele era um publicano, cobrava impostos. Mas ele era um maioral, ele não era simplesmente um cobrador, ele era o chefe, ele era o líder, ele era um homem muito rico também, diz o texto. E nesse aspecto, Lucas traz esse detalhe. Mas Lucas também não deixa de passar um outro detalhe a respeito de uma característica física de Zaqueu. Ele era um homem pequeno, baixo, de pequena estatura. É claro, irmãos, que existem algumas questões, além do quesito social, religioso, em relação a Zaqueu, a rejeição
pelo fato de ele ser um publicano, você sabe que em alguns aspectos a característica física, às vezes uma doença, como muitos cegos foram curados, coxos, e até homens que não tinham um certo desenvolvimento físico natural, ainda assim era mal visto. Se ele não fosse um publicano, se ele não fosse um homem malquisto na sua sociedade, talvez tivesse algum desprezo pela sua baixa estatura. No caso, nós temos em Juízes um homem chamado Gideão, que era um homem pequeno também, mas Deus chamou ele de homem grande, valente, valoroso. Por quê? Porque a atitude de Gideão diante do problema que eles estavam sofrendo por causa dos midianitas, ele não se deixou levar por conta das questões que estavam acontecendo. Os midianitas vinham e tomavam toda a fazenda, roubavam tudo, levavam pessoas escravas. Então, o melhor era o quê? Não plantar, o melhor era não fazer, porque sabia que uma hora ou outra os midianitas viria e levaria tudo embora. Só que Gideão, homem pequeno, de baixa estatura, não se deixou levar pela condição social, pela dificuldade que estavam vivendo naquela época. E o anjo veio e disse: homem valente e valoroso, Deus é contigo. E eles: mas como Deus pode ser comigo, se eu sou um homem de baixa estatura? Se os midianitas vêm e tomam tudo, olha a nossa condição. E Deus havia chamado para que ele livrasse a Israel das mãos dos midianitas, e ele logo já olhou para si mesmo: mas eu sou pequeno, eu não tenho condições, a minha família é a menor, e a minha tribo também é a menor, diante de todas as outras tribos. E a gente conhece o final da história de Gideão, o quanto Deus deu livramento para ele, e com ele, e para Israel, por meio dele, mesmo ele sendo pequeno, e também com um pequeno número de homens em relação ao exército dos midianitas. Apenas com 300 homens, Gideão venceu. Nós poderíamos falar, apesar de Davi não ser praticamente um anão, um homem de pequena estatura, mas ser um jovem ainda pequeno, ele teve condição espiritual, física, e de questões bélicas para desafiar, na verdade, para lutar contra Golias, que era um homem de alta estatura, um gigante. Não se deixou levar pelas palavras de Golias, não se deixou levar pelo tamanho de Golias, não se deixou levar pelo medo do rei, pelo medo do exército de Israel, e nem pelas palavras de seus irmãos que haviam falado coisas para ele, dizendo que ele estava ali apenas por curiosidade em relação à guerra. Nós temos muitas histórias na Bíblia que nós poderíamos falar de homens que tiveram as suas limitações, mas não deixaram se levar por elas. Desde quando nós precisamos de uma vitória para a nossa vida, em algum aspecto social, relativo à nossa família, relativo à vida financeira, relativo à nossa saúde, relativo ao bem-estar social meu, próprio seu, da sua família, você vai até as últimas circunstâncias, se for necessário. Eu estou dizendo de pessoas valentes, que olham para a vida e não se deixa levar pela condição que as coisas se encontram, não se entrega. Eu acredito que tem homens e mulheres aqui, que se diante de uma dificuldade, em qualquer aspecto de família, e qualquer situação, essas pessoas irão até as últimas consequências, elas não medirão esforços para lutar contra o problema. Certa feita, passou no jornal, onde uma mãe criou força de onde não tinha. Porque a Bíblia diz que os homens da fraqueza tiraram forças. Aonde você vê a impossibilidade de força, é daí que alguma coisa pode sair. Uma mulher que viu seu filho debaixo de um carro, ela teve a capacidade de levantar aquele carro.
no intuito de salvar o seu filho da morte, de uma questão de se machucar, vendo seu filho debaixo do carro. Aquela mãe sozinha conseguiu levantar o carro e virar o carro para o outro lado. Da onde essa mulher tirou força? Da onde veio a energia dessa mulher? Veio da energia de preservar o seu filho, a sua prole. Ela vai até a última circunstância. Um pai vai até a última circunstância pelo seu filho, pela sua esposa, pela sua família. Agora pense comigo aqui, irmãos. Até onde nós iríamos por causa de Jesus? Qual é a nossa capacidade de empreender força, energia, intelecto, coração, intenção, motivação para vermos, simplesmente vermos Jesus, para chegar-se a Jesus, para tocar em Jesus como a mulher do fluxo de sangue, que mesmo sem força, mesmo ali decadente da sua saúde e ter gastado, empreendido muito dinheiro buscando saúde, ela viu uma oportunidade de ser curada, porque Jesus estava passando por ali, e ela apenas pensou. Preste atenção nisso, não é simplesmente pensar. Tem muita gente sonhando alto, tem muita gente pensando alto, mas não tem a capacidade de se mover na direção do milagre. Ela pensou, não só foi o fato de ela pensar, mas ela se arrastou. Ela não tinha força para andar, mas ela se arrastou, pensando apenas em tocar, dizendo: se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E ela foi pelo meio da multidão, se arrastando por baixo, a multidão impedindo, e tocou nas vestes de Jesus. Jesus sentiu virtude nele, parou e perguntou: quem tocou em mim? Os discípulos disseram: Senhor, a multidão te aperta, e você nos pergunta: quem tocou você? Tocaram em mim diferente, porque de mim saiu virtude. Aquela mulher se posicionou diante de Jesus e disse: foi eu quem te tocou, Senhor. E ela foi curada daquela doença, daquele mal. Até onde nós estamos dispostos? Nós estamos colocando aqui, irmãos, questões que vão além do nosso cotidiano. Além do nosso cotidiano, nós estamos falando de situações que implicam outras situações, fatores que às vezes estão além das nossas condições. Nós estamos dispostos a fazer coisas em prol da nossa família, da nossa vida. Nós olhamos, acordamos de manhã, você que encara todos os dias o trabalho, a faxina, a empresa, você olha de manhã, você levanta 4h30, 5 horas da manhã, está frio, está chovendo, está calor, mas você diz: eu vou trabalhar, porque eu preciso sustentar a minha família. Você se esforça ao máximo. E eu pergunto aqui, você até um pouco aqui da palavra, tá, irmãos? No sentido da direção. Vou fazer uma pergunta: mulheres, maridos, filhos, vocês já reconheceram? O que foi o texto aqui que foi lido aqui? Honra o teu pai e a tua mãe. Será que tem filhos aqui que desprezam o trabalho do pai, que levanta de manhã para trazer o sustento para a sua família? Será que tem filhos aqui que desprezam o trabalho, o suor do rosto do pai, o cansaço, a humilhação na empresa, que sai dia e noite para trabalhar e são desonrados muitas das vezes? Ou mulheres, ao marido, ou marido que também desprezam o trabalho, o esforço que suas mulheres fazem em casa, para a família, para os filhos. Precisamos valorizar, irmãos. O contexto familiar precisa ser valorizado. Pais precisam valorizar filhos, sim, mas filhos precisam valorizar os seus pais em estima. Maridos precisam estimar as suas esposas, e assim as esposas estimar os seus maridos, com toda situação que possa ocorrer na família. Mas vamos lá, voltando ao contexto de Zaqueu. Zaqueu, irmãos, o que ele fez para ver Jesus? Olha que o contexto para Zaqueu não é tão fácil socialmente. Ele é rico, tem dinheiro, tem do bom e do melhor, mas socialmente ele não pode ir em todos os lugares. Ele não pode estar em todos os lugares. Imagine o Zaqueu se enfiando na multidão para ver Jesus. Ele ia tomar cotovelada, ele ia tomar chute, ele ia tomar empurrão, porque as pessoas não gostavam de Zaqueu. A Bíblia não diz isso.
Mas pelo fato de ele ser publicano, quem queria estar perto de um publicano? O judeu por si só já é ignorante por si só. Naquela época, ainda mais arcaica, qualquer coisa era pegar a pedra e apedrejar. Então, imagine Zaqueu querendo se enfiar no meio da multidão, e alguém olhou, é Zaqueu, chuta para lá. É Zaqueu, dá uma cotovela, não deixe ele passar, não deixe ele entrar no nosso meio. A própria multidão impediria Zaqueu de entrar no meio para ele ver Jesus. Talvez poderia ser isso, ou talvez só pelo fato de ele ser de pequena estatura, ele sabia que jamais conseguiria acessar Jesus. Agora, em condição social, irmãos, imagine só, Zaqueu ouvindo a respeito de Jesus. Porque Jesus, ele chegava na prostituta e dizia assim, olha, teus pecados estão perdoados. Jesus olhava para o ladrão e dizia, olha, vai e não peques mais. Jesus dizia para o coxo, olha, levanta e anda. Jesus olhava para o leproso e dizia assim, olha, quero você limpo, seja curado. Pessoas que eram marginalizadas da sociedade, eram curadas, eram restauradas, eram abençoadas por meio de Jesus, pela vida e o ministério de Jesus. Agora imagine o Zaqueu ouvindo tudo isso, irmãos. Como isso mexeu com o Zaqueu, como isso foi lá no íntimo de Zaqueu e diz assim, está aí um homem que jamais me rejeitaria. Está aí uma pessoa que vai me compreender. Está aí uma pessoa que pode mudar a condição da minha alma e do meu coração. Então a Bíblia diz que ele procurava ver Jesus. Quem era Jesus? Mas a multidão impedia, situações impedia, situações do dia a dia talvez também o impedia. Pense comigo que Lucas diz que ele era um maioral. E que ao mesmo tempo ele era um homem de pequena estatura. Já pensou se nós fôssemos pensar nessas condições e transferir isso espiritualmente como simbólico, como uma figura para a vida espiritual nossa, irmãos? Talvez o homem lá fora, o homem no mundo, ele alcança tantas coisas, mas nunca consegue ver Jesus. Ele cresce, ele sobe no topo, ele chega no primeiro lugar, ele é o primeiro lugar do pódio, ele é bem visto na sociedade. Ele chegou no topo, está no topo da cadeia alimentar, mas não consegue ver Jesus, ele é impedido. As riquezas, os problemas, os prazeres do mundo o impede de ver Jesus. E ao mesmo tempo, espiritualmente, as pessoas podem se tornar pequenas espiritualmente. Não estou falando de estatura física. Estou falando da pequenez espiritual de muitas pessoas. Lá fora, não pode ser aqui dentro, mas lá fora, os homens são grandes em estatura no sentido social, mas pequenos em estatura espiritual. Socialmente eles são grandes, mas espiritualmente eles são pequenos. São dois impedimentos que o impedem de ver quem é Jesus, a não ser que, não só o homem lá fora, como nós aqui também, estejamos dispostos a fazer o que é preciso fazer para ver Jesus. Jesus diz assim que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Quando se emprega acima de todas as coisas, tem coisas que você precisa deixar de lado, tem coisas que você precisa deixar para trás, tem coisas que você precisa abrir mão, existem situações que você precisa esquecer, existem pessoas que você precisa deixar de lado, para que o amor que você precisa empregar em Deus seja maior do que todas essas coisas a qual você está colocando um amor que não é necessário. Devemos amar a Deus acima, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma. Irmãos, tudo nessa tricotopia que é o ser humano, corpo, alma e espírito, tudo isso tem que estar em direção sempre, procurando sempre se aproximar de Jesus. E nós precisamos, de fato, vencer obstáculos.
Às vezes o corpo físico, irmãos, a mente tem muita intenção, tem desejo. A mente quer, mas o corpo não deixa. A alma quer ir, a alma quer fazer, o espírito está lá pujante, porque só pode adorar a Deus, como o pastor fala aqui, em espírito e em verdade, como diz a Bíblia. O espírito quer adorar, a alma quer louvar, a alma quer se submeter, mas existe uma guerra. Às vezes o físico está bom ou está ruim, não importa. Existe uma guerra nesses três aspectos aí que a gente fica lutando todos os dias. Mas é preciso empregar força além do comum, além do que você já tem, do que você já fez, além do que você é, além do que você, aonde você chegou, para ver quem é Jesus. Então a Bíblia diz que a multidão o impedia de ver quem era Jesus. Ele não conseguia. Mas todo homem inteligente, todo crente é inteligente, irmãos. Amém? Repita comigo, todo crente é inteligente. Mas não é uma verdade. Em certo aspecto, tá, irmãos? Estou afirmando para que você entenda que nós temos a inteligência, mas não usamos muitas das vezes. Todo crente é sábio. Eu sei que não se mede sabedoria em certos aspectos como a inteligência, porque sabedoria é sabedoria em qualquer aspecto, irmãos. Todo crente é sábio. A questão é que muitas das vezes não usamos a sabedoria como ela deve ser usada. Então, aquele homem pensou assim, peraí, a multidão me impede aqui, mas lá na frente ele vai passar lá. E lá tem uma árvore, lá tem um lugar, né, um sicômoro, lá tem uma figueira de difícil acesso. Eu sei que ela é difícil de subir, mas é lá que eu vou usar para ver quem é. Olha só, irmão, ele é pequeno, baixa estatura, a multidão impede, e ainda tem o desafio da árvore, do sicômoro, que é uma árvore de difícil acesso para subir, que ele pensou em tudo isso, irmão, sabe por quê? Somente para ver Jesus. Ele não pensava em convidar Jesus na casa dele. Ele não pensava talvez em ser um seguidor de Jesus, mas ele queria ver somente. Apenas uma aspiração no seu coração fez com que ele projetasse todo o andamento da situação naquele momento. Ele pensou na multidão, ele viu que ele era pequeno, ele olhou lá na frente, correu adiante, que ele correu também, viu, irmão? Já viu um baixinho correndo? Quem já viu algum baixinho correndo? Um anão correndo? É tipo o Felipe, vamos lá, o Felipe que é baixinho. Mano. Ele só está alto porque está em cima de uma plataforma lá, viu, irmão? Ele não é alto não, ele é baixinho. Se botar para correr, irmão, 2 passos você passa na frente dele. A mãe dele está aqui, ó. Eu não estou falando mal dele não, viu, irmã? Eu estou dizendo que você é um pouquinho baixinho. Tá? Ele está alto hoje porque está... Já pensou? Correr com o Felipe? Uma pessoa com um pernão mais esticado, 2 passos que dá, passa na frente do Felipe. Felipe? Onde você corre da Noemi? Aqui não tem como correr lá no prédio, né? Não tem para onde fugir. Né, Noemi? Correu já alcança. Então, irmãos, o que acontece? Imagina só esse homem ter que correr. Correr na frente, adiante, e subir naquela árvore. Mas ele fez, irmãos. Ele não mediu esforços. Ele pensou, eu vou chegar lá. Eu vou subir naquela árvore. Pode o A reclamar, pode o B dizer que não, pode todo mundo falar assim que eu não vou ver Jesus, vai me impedir, mas eu vou chegar lá. É esse tipo de coração que Deus procura. É esse tipo de adoração que não é só intencional, ela é prática também. Ela pensa, ele vê, ele quer, mas também ele faz de tudo para que isso aconteça. Porque às vezes o intencional é muito bom, mas a praticidade das coisas fica aquém, irmãos. Está distante da intenção. A intenção é boa, a não ser que você é impedido mesmo de fazer. A intenção é grande. Deus mede a nossa intenção de acordo com as nossas limitações. Se Deus sabe que você pode correr adiante, que você pode subir lá, mesmo com dificuldade, Ele vai esperar isso de você. E Deus acha isso lindo, maravilhoso, quando alguém, em qualquer aspecto de adoração, apenas para ver,
faz de tudo para estar na presença dEle. Assim como você que aqui está hoje, que venceu os obstáculos, que venceu os problemas, seja as doenças, seja as lutas, na casa, na família, no casamento, na vida dos filhos, mas você disse: eu vou chegar lá, eu vou adorar, eu vou glorificar, eu vou dizer para Jesus que eu amo Ele, eu vou estar na presença dEle, eu vou lá estar junto com os meus irmãos, mas eu vou chegar, e só o fato de você chegar aqui, meu irmão, Deus olhou para você. Eu sei que Deus olha para nós todos os dias, irmãos, mas existem momentos específicos, que tem pessoas que chegam aqui, só o pó da rabiola, é o pó da rabiola que fala, como é? É só o pó da rabiola? Que chegam aqui só caco entre outros cacos, que chegam aqui, ó, se arrastando, mas chegou. Jesus viu, irmão, Jesus viu você chegando aqui, Ele viu o teu dia, Ele viu a tua semana, o quão terrível ela foi, o quão humilhante ela foi, Ele viu tudo isso, e o que você fez para hoje estar aqui. Diga glória a Deus, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Antes de você chegar lá, Deus já estava te vendo. Antes de você subir na árvore como Zaqueu, simplificando aqui, Ele já estava te vendo. Antes de você se arrumar, antes de você intencionar, Ele já te viu aqui hoje, para ouvir essa palavra e dizer assim, ó: é hoje que eu entro lá na sua casa, é hoje que eu entro para resolver aquele problema, é hoje que eu entro para te curar, é hoje que eu entro para mudar todo o quadro da sua vida. É hoje, Deus não vai deixar para amanhã. É hoje que Ele faz e vai mudar a situação, não vai deixar para amanhã. Foi quando Ele olhou para Zaqueu, Ele disse assim: olha, Zaqueu, é hoje, não é amanhã. Tem muita gente que faz como Faraó: não pode deixar para amanhã, amanhã não, é hoje. Pode ser amanhã não, é hoje. Zaqueu, hoje, desce daí, Zaqueu, porque hoje convém pousar na tua casa, hoje eu vou entrar lá dentro, hoje eu vou mudar a tua vida, Zaqueu, hoje eu vou mudar a tua família, Zaqueu, hoje eu vou mudar a condição do teu casamento, Zaqueu, dos teus filhos, da tua casa, da tua vida financeira, a vida espiritual, porque até o financeiro Deus mudou, irmão. Um homem rico, cobrador de impostos, não era falta, é que tinha muito e não sabia o que fazer. Com Jesus ele aprendeu o que fazer, com Jesus ele entendeu o que fazer. Irmão, você sabe que para descer, como diz, para subir é difícil, né? Aí tem aquela frase que para descer todo santo ajuda. Não é assim que a pessoa fala? Para descer todo santo ajuda, irmão. Usando só, entre aspas, essa frase. Mas pense comigo aqui, irmão, a dificuldade que foi para subir. E a facilidade que foi para descer. Talvez também não tenha sido tão fácil para descer. Porque um homem pequeno para pular, se é eu pulo. Hoje Jesus, você vai na minha casa hoje, eu nem descia pelo mesmo lugar, eu já pulava de vez. Já pulava de vez. Mas de repente para ele seria difícil pular de vez, porque ele era pequenininho, baixinho. Como é que eu vou pular? Não tem nem perna direito para jogar no chão. Mas foi descendo. E às vezes nós precisamos descer, irmãos. Você sabe que socialmente, até mesmo espiritualmente, em alguns aspectos, nós precisamos descer. E às vezes o orgulho não permite nós descermos. Era necessário. Ele poderia dizer: não, já vi, está muito bom. Eu achava que Jesus era diferente do que eu pensava. Era de uma coisa, eu pensava de um jeito, mas era outra. Mas Jesus, não, tá bom, eu vou ficar por aqui mesmo, pode ir embora. Já pensou se ele fizesse isso? Olhar para Jesus, aquele homem simples de Nazaré, rodeado de uma multidão que para e olha para ele e diz assim: olha, hoje eu vou estar na tua cama, mas você tem que descer daí. E às vezes nós precisamos descer de alguns pedestais, irmãos.
Nós precisamos descer de alguns topos onde fomos colocados, onde subimos, mesmo que foi para ver Jesus. Mas às vezes nós precisamos descer na humilhação, deixar de lado, abrir mão, sabe, deixar que Deus trabalhe, lute por nós, responda por nós. Ceder nem sempre é fácil. Porque quando Jesus diz, você sabe que a Bíblia usa a palavra descer em muitas passagens, irmãos, com exceção, ou exceto, melhor dizendo, né, essa palavra, descer, de Zaqueu, o descer à casa do oleiro, as outras expressões que usa a expressão descer, está sempre colocado na condição de negativo. O homem que desceu para Jericó e foi assaltado, aqueles que vão descendo, porque em relação à casa de Deus é sempre subir e nunca descer. Salmos tem chamados canto dos degraus, onde o povo subia os degraus cantando e salmodiando para ir à casa de Deus. Salmista sempre dizia, vamos subir à casa de Deus. Então sempre quando se relaciona a algo de crescimento espiritual, de vida, de crescimento, sempre coloca subir. E quando coloca descer, em alguns aspectos sempre no negativo, de alguém que está se desviando moral, espiritualmente. Mas neste caso não, irmãos, existe casos que nós devemos descer espiritualmente, é se humilhar diante de Jesus. Porque não é só subir para ver, é descer para receber. É descer. E a Bíblia diz que Jesus pousou na casa de Zaqueu, irmãos. E ele recebeu Jesus gostoso, com alegria. Imagine só, Zaqueu descendo, e ele desceu depressa, porque eles falaram assim, desce depressa. Imagine só, irmão, que outro desafio é, se subir é difícil, e descer depressa é mais difícil ainda, diante da dificuldade que era. Mas o mais bonito de tudo isso que eu vejo, irmãos, é que a multidão, ela sempre está em algum lugar. Ela estava ali, ela impediu lá, e ela estava ali. Quem impediu lá, foram os mesmos que viram Jesus dizer para ele, hoje eu vou na tua casa. Você está entendendo, irmão? A multidão que impediu lá atrás, as pessoas que te prejudicaram lá atrás, são as mesmas que vão ver Jesus dizer, é hoje que eu entro na tua casa, é hoje que eu vou lá, é hoje que eu vou resolver. Imagine só essas pessoas terem que calar a boca, terem que ficar ali, estáticas, e vendo quem? Um publicano descendo ao encontro de Jesus, porque Jesus ia entrar na casa dele. Que maravilhoso é isso, irmãos? Você entende a maravilha de que Jesus, ele está entrando na tua casa, que Jesus está entrando na tua vida, na tua família, de que Jesus está mudando o quadro da situação. Você entende isso? E que aqueles que lutaram contra, que falaram contra, que fizeram de tudo para ser contrário daquilo que a tua vida, talvez você intencionou em ser feliz, em ser abençoado, vão ter que ver a tua vida ser mais próspera do que era, a sua casa ser mais feliz do que era, o seu casamento ser mais abençoado do que era, a sua vida financeira ser melhor do que era, meu irmão. É as mesmas pessoas que vão ver Jesus mudar o quadro da sua vida. São elas. Por isso que Davi disse, Senhor, preparas uma mesa perante os meus inimigos para mim. Nunca peça para os seus inimigos morrer, irmão, não peça. Peça para eles ficarem bem vivos. Porque eles vão ter que sentar na mesa e ver o Senhor ungindo tua cabeça com óleo. Ver Jesus preparando um banquete para... Deixa eles lá, irmão. Não pensa assim, Senhor, eu queria que você matasse aquela mulher que falou mal de mim, aquele irmão que fez isso, aquela pessoa que lutou contra mim. Não. Fala assim, Jesus, dê muita saúde para eles, dê muita saúde para aquela multidão, dê vitória para eles, Senhor, porque no dia que Deus te dá a tua vitória, é você quem vai sentar na cabeceira da mesa, recebendo Jesus, e o Jesus enchendo o teu cálice até ele transbordar, meu irmão. Se coloque de pé em nome de Jesus.